Fala pessoal, tudo bom? Tudo tranquilo? Deixa eu convidar o pessoal aqui para passar, ver se tiver alguém online. Aqui, Fala aí, cadê? Danner. Vamos cá. Então, fiz aquele processo ali, acho que vai dar certo, tá? Da gravação, Show. tá? Vou deixar. Ele vai ali para os rascunhos, e aí todo mundo que tiver no grupo tem que procurar os seus rascunhos, é isso? Não, acho que vai só pro seu. Aí tu tem que Só pro compartilhar meu? no grupo. Aham, Tá, eu repasso pro grupo, tá? Beleza. isso. Tá, entendi. Tá. Então tá. Deixa eu ver se eu consigo achar mais uma gurizada aqui, ver quem tá online. Vamos convidar. Vamos convidando, que aí se alguém tiver online a gente já pode interagir. Ficar mais fácil pro pessoal. Tô querendo melhorar de uma gripe que eu peguei. E vou convidando aqui. O ruim é que essa função tu só consegue convidar um por um, né? Não consegue convidar todo mundo que tá no grupo. Mas ele manda uma notificação dizendo que abriu um Né? chat de voz, né, ao vivo. Show. Para Vamos o grupo passando. inteiro, né? Quando Sim. você abre o chat. Vamos lá, deixa eu... Mas eu vou fazer o processo aqui mesmo assim, para não ter erro. Vamos lá, vamos lá. Ah, se alguém, tá, tiver vendo aí, depois quiser interagir, tá, vai poder interagir. Eu vou passar os primeiros, só os conceitos introdutórios, tá, do pré-milenismo, dentro da nossa visão do dispensacionalismo revisado. Quem tem o PDF, né, meu sobre o pré-milenismo já sabe mais ou menos como é que vai ser. Eu vou trabalhar exatamente aquilo ali, tá? Vou tratar as mesmas definições que eu trabalho ali, a mesma ordem, o mesmo modus operandi. Então vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos botar a câmerazinha aqui e vamos lá. Bom, primeira aula, pré-milenismo. A gente vai trabalhar então definições e algumas questões sobre as alianças. Não sei se a gente vai conseguir trabalhar todas as alianças hoje, tá? Mas nós vamos dar uma definição, vamos trabalhar um pouquinho do conceito, da definição do que é o pré-milenismo e vamos trabalhar as características do pré-milenismo, iniciando com a questão das alianças bíblicas, tá? Aliança abrâmica, mosaica, palestiniana, davídica e nova aliança, tá? Esses são os conceitos introdutórios que eu gosto de dizer do pré-milenismo. O pré-milenismo subsiste, existe e deve ser trabalhado a partir dessas premissas, o que vai facilitar muito não só a compreensão, como a própria exposição do pré-milenismo, uma vez que a gente sabe o conceito, o que é o pré-milenismo, e quando a gente se baseia nas alianças bíblicas, que para mim é um dos pontos mais fortes do pré-milenismo. Sem as alianças bíblicas, o pré-milenismo ele não seria tão forte quanto ele é, tá? Vamos ver aqui. Vamos começar. Deixa eu abrir meu note aqui. Aqui. Tá ok. Pré-milenismo dispensacionalista, uma definição básica, simples e objetiva, sem enrolação, tá? O que seria, então, esse pré-milenismo? Pré-milenismo, uma definição bem básica, simples, tá? É simplesmente dizer, tá sendo redundante assim, é simplesmente dizer que a segunda vinda de Jesus será antes do milênio, por isso é pré-milenismo, está dizendo que que a segunda vinda de Jesus Cristo é pré-milênio, antes do milênio, tá? Vem para estabelecer o milênio. No final do período da grande tribulação, Jesus volta, faz julgamento das nações e instaura o seu reino aqui nesta terra, tá? Então, após a sua segunda vinda, ele, Jesus Cristo, irá instaurar o seu reino, que chamamos de milênios, de milênio, com óbvios 1000 anos de duração, porque é o tempo e é o período que Apocalipse 20 diz que durará esse reino. Que Satanás será preso por 1000 anos, tá? Então, essa é uma definição básica, bem simples, bem objetiva do que é o pré-milenismo, tá? Existem duas posições mais conhecidas aí no que tange a questão milenial do milênio, que é o amilenismo e o pós-milenismo. São duas visões
que são bastante difundidas aqui no Brasil, principalmente no meio reformado, o amilenismo mais, o pós-milenismo ele cresce um pouco e estagna e volta a cair de novo, porque é uma visão, ao meu ver, bem mais fraca, inclusive que o amilenismo. Tá? Então, temos mais essas duas. Eu, como dispensacionalista revisado, adoto o pré-milenismo dentro da visão dispensacional. Tá? Então, o que é o pré-milenismo, Daniel? É uma visão bem objetiva de que Jesus retorna pré-milênio. Ele retorna para instaurar, ele retorna para dar início ao milênio. Tá? Nós não cremos que o milênio já está acontecendo, coisas que são uma coisa que é diferente do pós e do amilenismo. As duas visões creem que o milênio já começou no século I. O pós-milenismo, inclusive, diz que, assim como o amilenismo, que o milênio começou com a morte e a ressurreição de Cristo Jesus, nós, do pré-milenismo, não cremos isso. Nós cremos que o milênio é algo futuro. Tá? Nós somos pré-milenistas futuristas. Nós cremos que esse período milenar será no futuro, não foi no passado, não é no presente, será no futuro, tá? Dito isso, esse conceito introdutório, bem simples, bem objetivo do que é o pré-milenismo, até simplista para que todas as pessoas venham entender, tá? O que é o pré-milenismo. Agora a gente vai passar para as questões das alianças, que para mim é um dos fundamentos principais do pré-milenismo, tá? As alianças. O pré-milenismo ele tem uma hermenêutica, uma cosmovisão, um óculos interpretativo totalmente baseado, essa questão escatológica do milênio, do pré-milenismo, ele é totalmente baseado, fundamentado e trabalhado dentro das alianças bíblicas. Tá? Eu gosto de dizer que, principalmente o dispensacionalismo revisado que eu adoto, e a grande maioria aqui do grupo também, que está vendo esse vídeo, está aqui por causa disso, né, eles podem dizer sem medo de ser feliz que a verdadeira hermenêutica bíblica, que faz jus às alianças bíblicas, a verdadeira teologia da aliança, é a dispensacionalista revisada. Porque o pré-milenismo do dispensacionalismo revisado ele está totalmente fundamentado dentro das alianças. Não existiria um milênio da forma concisa, forte e objetiva que é, da forma que é, dentro do pré-milenismo, dispensacionalista mais revisado, mais normativa, como nós cremos, não existiria tanta força se não existisse baseado nas alianças bíblicas. A gente acha que só o dispensacionalismo revisado é que tem como um dos pilares as alianças bíblicas, mas a escatologia do dispensacionalismo revisado, e não poderia fugir a questão do milênio também, tá? Ela não existiria de forma simples, objetiva, concisa, sem as alianças bíblicas, tá? Todo o pano de fundo, tanto da hermenêutica como da escatologia, que abarca o dispensacionalismo revisado, é sim fundamentado nas alianças bíblicas. Por isso que eu gosto de dizer que o dispensacionalismo revisado é a hermenêutica que melhor traduz, melhor expõe, melhor faz jus às alianças bíblicas. E a visão milenar, o pré-milenismo, dentro da ótica do dispensacionalismo revisado, de igual forma tem que estar sustentado nas alianças bíblicas. Não é o único fator, mas é um dos fatores preponderantes que faz com que o pré-milenismo seja tão forte. Trabalhar as alianças bíblicas, tá? Primeira aliança que a gente trabalha, então, com certeza, tá? É a primeira aliança que traz questões de bênçãos espirituais, de questões de abrangência de terra, a aliança abraâmica. A aliança noética, ela é usada assim, se tu lê obras de dispensacionalista, até de pré-milenista, tu vai ver pessoas fazendo alusões à aliança noética. Eu não faço tanto porque ela é simplesmente uma aliança de Deus com Noé e a partir dali com o mundo inteiro, dizendo que não vai destruir mais o mundo por águas de dilúvio. Então ela não é relevante na questão milenar, ela não é relevante, né, para questões salvíficas, ela não é tão relevante assim, é só uma aliança de Deus se comprometendo em não destruir mais a humanidade com águas de dilúvio. Está lá em Gênesis capítulo 6. Então nós não trabalhamos a aliança noética, mas ela é a primeira aliança. É bom fazer jus aqui e mostrar que existe uma aliança anterior à abraâmica, que é a aliança noética. Mas ela não é relevante para questões soteriológicas.
Ela é relevante para questões de mostrar a fidelidade de Deus, que não vai mais fazer aquilo que fez, por exemplo, no dilúvio. Ele não vai fazer mais com os homens. Ele não vai mais encher a terra de água e destruir toda a humanidade. Ele já fez isso uma vez. Não vai fazer de novo. E o sinal desta aliança noética, tá? É aquele arco-íris. Toda vez que tu olha para o céu, vê o arco-íris, a gente se lembra não do LGBTQI+, a gente se lembra da aliança de Deus com Noé, prometendo, dizendo que jamais destruiria, voltaria a destruir a humanidade com águas de dilúvio, tá? Então, essa aliança a gente não trabalha tanto. A gente faz alusão a ela porque ela é uma aliança bíblica, é relevante para a teologia bíblica nesse sentido, mas ela não é relevante para as questões milenares. Então, a primeira aliança que a gente vai começar a trabalhar é a aliança posterior à noética, a aliança abraâmica. Por quê? Porque na aliança abraâmica, que começa em Gênesis 12, passa por Gênesis 13, Gênesis 14, Gênesis 15, vai até o final, até o capítulo 17, a gente vê do 12, de Gênesis 12 até Gênesis 17, Deus tratando, não só fazendo aliança, mas trazendo questões sobre promessas, como seria essa descendência, como seria a terra que ele viria dar a Abraão e pactuar com Abraão sobre esse sentido, tá? Então, vamos lá. A aliança abraâmica, onde Deus promete para Abraão uma terra e uma descendência. Deus promete isso para Abraão de forma incondicional. Portanto, a aliança abraâmica é uma aliança incondicional. O que significa incondicional para vocês que estão vendo e não sabem? Significa que não dependia de condição humana nenhuma para que Deus viesse fazer e cumprir aquela aliança com Abraão. Tá? Nós temos dois tipos de aliança na Bíblia, alianças incondicionais e alianças condicionais. Tá? Por exemplo, a aliança que Deus fez com Noé, ela é incondicional. Ela não está estabelecendo para Noé, olha, se a humanidade se comportar, fizer tudo bonitinho, né? E agora, a partir de agora, ela não fazer mais as coisas horríveis que fez ao ponto de Deus usar uma linguagem antropomórfica, antropopática, de dizer que Deus se entristeceu de ter criado o homem, tá? Eu não vou mais destruir a terra, independente da condição do homem. Não tinha condição nenhuma para que Deus viesse cumprir aquela aliança que fez com Noé, extensiva à humanidade toda, que não iria mais destruir a humanidade com águas de dilúvio. A aliança abraâmica é a mesma coisa. Não dependia de condição nenhuma de Abraão para que Deus viesse lhe dar uma descendência numerosa e dar para ele uma terra. E para a descendência dele daria uma terra de forma perpétua. Então a aliança com Abraão ela é incondicional. Isso é muito importante, tá? Saber diferenciar se uma aliança bíblica ela é condicional ou é incondicional. Por exemplo, a aliança, um exemplo de uma aliança condicional que existe na Bíblia, a aliança mosaica. A aliança mosaica, tu vai ver inúmeras vezes Deus falando com o povo, olha, se vocês me obedecerem, vocês vão ser abençoados, vocês vão ser meu povo, eu vou ser o seu Deus, vocês vão ser uma nação sacerdotal e tudo mais. É uma aliança condicional. Olha, se vocês me obedecerem, vocês serão assim. Se vocês me desobedecerem, vocês serão punidos assim, assado assim. Então, note, a aliança abraâmica ela é uma aliança incondicional. Isso significa que quando Deus prometeu uma descendência para Abraão, não dependia de condição alguma de Abraão para que isso viesse a acontecer. Assim como quando Deus prometeu uma terra para Abraão, tá? Isto seria algo que não dependia de nenhuma pré-condição de Abraão, nenhum requisito haveria sido estabelecido ou havia sido estabelecido por Deus para que a aliança viesse a cumprir-se. Então é uma aliança incondicional. Deus está prometendo que faria aquilo a Abraão, e a Deus, ele não mente, ele não se arrepende, ele não volta atrás na sua palavra, uma vez que ele empenhou a sua própria palavra, ele vai cumprir aquilo, tá? Então, o que Deus prometeu? Prometeu duas coisas, de forma bem simples e objetiva, uma terra e uma descendência para esse Abraão. Vamos ler o primeiro texto. Eu gosto de ler, eu não vou ler o texto de Gênesis 12:1, que é muito conhecido, eu vou ler a partir do versículo 7 ali. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse, darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Então a primeira menção que a gente vê de bênção
terrestre para Abraão, é Deus falando para Abraão, Deus aparecendo a Abraão, dizendo para ele, ó, darei para ti e para tua descendência, Abraão, esta terra. Gênesis 12:1 disse, ora disse o Senhor Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para a terra que te mostrarei, de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o seu nome, se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então o chamado de Abraão, quando Deus chama Abraão, ele já introduz alguns aspectos muito importantes. Olha, vai para uma terra. Note, Deus está dizendo, ó, sai da casa do teu pai, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. É muito importante essa questão da terra na aliança abraâmica. Por quê? Porque existem grupos de crenças milenares não dispensacionalistas, tá? Que eles olham para essas promessas de terra aqui que Deus prometeu para Abraão, onde Deus vai fazer um pacto com Abraão. Mais para frente a gente vai ver esse pacto, tá? Onde Deus consuma o ato pactual com Abraão. E tem grupos que pegam esses textos que falam de terra e eles começam a dizer que são terras espirituais, é a Nova Jerusalém Celestial. E isto vai conflitar com o que os textos bíblicos dizem no relato de Gênesis, onde Deus não diz em lugar nenhum para Abraão que daria uma terra espiritual, uma terra celestial, algo desse gênero para Abraão. Embora Abraão, é bom ressaltar que o autor dos Hebreus fala de uma pátria celeste que é algo muito maior do que simplesmente a terrestre. Mas isso que o autor dos Hebreus fala não anula o que Deus prometeu em aliança incondicional com Abraão. Então, o fato de Abraão hoje desfrutar de uma pátria celeste não anula a aliança que Deus fez com Abraão sobre uma terra e uma pátria terrestre. As coisas andam de mãos dadas. Porque ele está desfrutando algo celeste hoje, não implica que aquilo que Deus prometeu terrestre, de forma terrestre, humana, física para Abraão, não vai se cumprir. As duas coisas são complementares. Hoje ele está lá em cima, usufruindo de uma pátria celeste, virá aqui essa terra e usufruirá da pátria terrestre, sem problema nenhum. Então tem muita gente que pega essas realidades e começa a misturar, fazer uma mistura, e fazendo com que as alianças que Deus fez com Abraão, passando para Isaac e Jacó, tornem-se simplesmente questões espirituais, perdendo todo o sentido natural que o próprio Deus fez e estabeleceu com Abraão. Então, note, vai para a terra que eu te mostrarei, farei de ti uma grande nação, tá? Te abençoarei, te engrandecerei teu nome, se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Quando a gente olha para esse texto, a gente vê que se Deus cumpriu uma grande nação, literalmente sobre Abraão, Abraão foi abençoado por Deus, se tu uma bênção, ele foi uma bênção mesmo. E em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra, de ti farei uma grande nação, eu vou te abençoar e tudo mais. Se tudo isso se cumpriu literalmente, como a gente olha para a vida de Abraão e viu que cumpriu-se literalmente, por que a terra? Porque só a terra é algo espiritual, como alguns grupos não dispensacionalistas tentam fazer com as alianças, principalmente a aliança Abraão. Então, gente, quando a gente lê em Gênesis que Deus daria uma terra para Abraão, ele vai dar esta terra a Abraão. Abraão nunca, eu vou dizer aqui para vocês, nunca em vida usufruiu desta terra. A descendência hoje de Abraão não usufrui dessa terra. E essa terra é posse e propriedade perpétua daquele povo. Se eles não estão na terra hoje, nunca ficaram perpetuamente na terra. Algum dia vai ter que se cumprir isso. Por isso que nós somos futuristas e cremos que esta terra que Deus prometeu a Abraão e a sua descendência para sempre, cumprir-se-á no milênio. Tá? Um outro texto, em Gênesis 13, diz o seguinte: disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele. Isso aqui é muito importante, eu sempre vou enfatizar a questão da terra na aliança abraâmica, tá? Porque as pessoas enfatizam as questões espirituais de bênção, as questões de materiais, as bênçãos materiais, e as questões de descendência. Isso daí todos falam, mas na terra, na questão do que tange a terra, aí se espiritualiza, aí se faz gracinha com o texto, e aí já não se crê no texto conforme está escrito.
Olha o que diz aqui em Gênesis 13, 14. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos, olha desde de onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda esta terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra. Aqui todo mundo falava, sim, a nação de Israel foi gigante, a descendência dele, de Abraão, inclusive com os não israelitas foi grande. A gente sabe de onde vem o povo árabe. Vem da onde? São filhos de Abraão. De maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então também se encontrará a tua descendência. Levanta-te, percorre esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. Então Deus promete uma descendência e uma terra para esse Abraão. A descendência a gente sabe que se cumpriu. A gente consegue ver experimentalmente. Árabes e israelitas. A gente sabe que Deus deu uma descendência gigantesca para esse homem. O problema é que esta terra não está em posse de Abraão morreu. Não está em posse nem da descendência de Abraão. E quando a gente fala em descendência, fala descendência escolhida por Deus. A linhagem de Abraão, Isaque e Jacó. Tá? Não de Esaú e de Ismael. Tá? Muito importante vocês se lembrarem disso. Tá? Deus fez uma aliança com Abraão, na qual Abraão sairia inúmeros povos de Abraão, um deles os árabes. Tá? Eles são descendência de Abraão, mas a aliança é firmada com Abraão, passa para Isaac e depois passa para Jacó. Esta geração de Abraão, Isaac e Jacó hoje não está na terra. E Deus diz que deu essa terra para sempre, em Gênesis capítulo 13, versículo 15. Então isso vai ter que se cumprir um dia. É por isso que a aliança abraâmica ela é um dos fundamentos principais do pré-milenismo, porque Jesus é o descendente legal, o filho de Davi, o rei eterno da nação de Israel, que se assentará no trono de Davi em Jerusalém, na terra prometida que Deus prometeu a Abraão, Isaque e Jacó. Então a aliança abraâmica é isso. É Deus prometendo uma terra que vai se cumprir. É por isso que existe a doutrina do milênio. O milênio existe para cumprir a aliança abraâmica de forma cabal. Tudo que foi escrito vai se cumprir literalmente, porque todas as outras promessas, seja de bênçãos espirituais, sejam de descendência, se cumpriu literalmente. A terra foi a única e até hoje não se cumpriu literalmente. Então, tendo uma coerência, tendo uma leitura natural, tendo uma interpretação natural, é muito natural que venha se cumprir a aliança abraâmica, literalmente, como em todos os outros aspectos se cumpriu. Tá? Um outro texto, Gênesis 15, versículo 7. Disse-lhe mais, disse Deus a Abraão, eu sou o Senhor, que te tirei da terra de Ur dos Cadeus, para dar-te por herança esta terra. Note que sempre Deus está falando para Abraão em terra. Eu vou te dar essa terra, vou te dar para a tua descendência essa terra. Olha para essa terra, olha para o Oriente, para o Ocidente, para o Norte, para o Sul. Olha, você dá um 360 e vê toda essa terra. Eu vou te dar essa terra. É importante a gente entender isso, porque Deus prometeu isso. Não foi os dispensacionalistas que inventaram isso. Não foi o pré-milenismo que inventou isso. É uma aliança bíblica de Deus com Abraão e a sua descendência escolhida. Então, note. Perguntou-lhe Abraão. Abraão vai fazer uma pergunta para Deus aqui. Senhor Deus, como eu saberei que hei de possuí-la? Aqui Abraão deixa explícito uma dúvida dele. Olha, Senhor, como é que eu vou saber que eu Abraão, tá, vou usufruir ou vou possuí-la? Olha que Deus, aqui Deus começa a revelar a prova para Abraão, tá, de como Abraão poderia ter certeza que ele adentraria e possuiria essa terra. Respondeu-lhe, toma uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Ele tomou todos estes animais, partiu-os pelo meio, ele expôs em ordem as metades, uma defronte para as outras, e não partiu as aves. Tá? Então, o que Deus fez aqui com Abraão? Diz para Abraão, pega esses animais aqui, partem ele ao meio, faça um corredor de fronte
defronte, tá? Os animais, um de frente, as suas metades, suas respectivas metades, uma de frente para a outra, faz isso aí, tá? E lá no versículo 18, tá? Depois da narrativa de como Abraão fez tudo isso, como pegou isso, tá? Naquele mesmo dia, do versículo 18 do capítulo 15, naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refraíns, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e o Jerbuseu. Tudo isso, toda essa terra, toda essa extensão, eu dei a ti e à tua descendência. Ou seja, Deus fez uma aliança, pactuou e selou esta aliança cruzando no meio daqueles animais ali. Então, como que Abraão poderia ter certeza de que ele receberia esta terra? Simples, a resposta bíblica é aliança com que Deus faz com Abraão, passando naquelas metades, consumindo aqueles animais. E quando Deus faz isso, quando a gente estuda as alianças bíblicas, a gente vai entender que a forma como Deus provou para Abraão que ele possuiria aquela terra é que ele fez uma aliança, ao passo que aquele que não cumprir a aliança, ou seja, Deus, que é ele que está se comprometendo em fazer aquela aliança, sem pedir condição nenhuma para Abraão, ou seja, uma aliança incondicional, onde só uma das partes está se comprometendo, que no caso é Deus, tá? Olha, Abraão, que Deus está literalmente dizendo para Abraão o seguinte, que o que aconteceu com esses animais aqui, que foram partidos ao meio, e eu passei no meio e as consumi, que isso seja feito comigo se eu não cumprir o que eu estou prometendo dar para você de maneira incondicional. Então Deus aqui, ele está mostrando, tá? E respondendo a Abraão, como Abraão poderia ter certeza de que Deus cumpriria a aliança com ele? Fazendo uma aliança e deixando bem claro, se eu não cumprir, que eu seja consumido, o próprio Deus está dizendo isso, que eu seja consumido como esses animais foram perante a minha aliança. Era um compromisso. Tá? Então, muito importante isso, tá? Aliança abraâmica, onde Deus promete uma descendência, que se cumpriu literalmente, onde Deus prometeu bênçãos materiais para Abraão, que se cumpriu literalmente. A gente lê ao longo da narrativa de Gênesis que Abraão era o homem mais poderoso e mais rico da sua região. Ninguém tinha o que Abraão tinha, porque Deus abençoava, estava sempre com ele. Tá? A única coisa que não se cumpriu até hoje foi eles estarem, a descendência, Abraão e sua descendência, a descendência escolhida de Abraão, Isaac e Jacó, tá? Nesta terra, eles não estão nesta terra de forma permanente. Primeiro que Abraão morreu e ainda não foi ressuscitado, é por isso que Abraão tem que ser ressuscitado quando Jesus voltar. A gente crê, a partir de Daniel capítulo 12, tá? Que os crentes do Antigo Testamento, os israelitas e não israelitas crentes do Antigo Testamento, eles serão ressuscitados para adentrarem no milênio e participarem desta bênção aqui, desta aliança com que Deus fez com Abraão. E, inclusive, o Abraão tem que ressuscitar antes do milênio começar, porque senão não tem como lhe usufruir a terra. Tá? Então, o primeiro ponto que eu queria trabalhar com vocês hoje era isso, a aliança abraâmica. Já vi que deu 20 e poucos minutos aqui de vídeo, para não deixar muito extensivo, então eu vou trabalhar só a aliança abraâmica e a definição do que é o pré-milenismo. Vamos recapitular aqui o vídeo para terminar, tá? Primeiro ponto, uma definição bem básica do que é o pré-milenismo. Vocês viram o início do vídeo, você sabe que o pré-milenismo é simplesmente dizer que Jesus retorna antes do milênio, no final do período da grande tribulação, para estabelecer o seu milênio, o seu reinado aqui nesta terra. Então, isto é pré-milenismo. E a questão dos 1000 anos é simplesmente, tá? Porque Apocalipse diz que Satanás será preso durante este período, no qual o rei Jesus Cristo estará reinando aqui nessa terra. Então, 1000 anos simplesmente é o período, tá? Que durará esse reino.
E uma das características que prova que haverá um milênio aqui nesta terra é a aliança abrâmica que nós trabalhamos agora de forma bem sucinta, mas bem explicativa. Onde Deus promete para Abraão, tá, de forma incondicional, que daria para ele uma descendência numerosa, tá, e uma terra para sempre. É por isso que existirá o milênio. A doutrina do milênio existe para se cumprir a aliança abrâmica. Então, por hoje era isso, tá? Não sei se alguém aí está online acompanhando, tá? Porque eu estou gravando e eu não sei, não consigo acessar aqui e ver quem está online, eu não consigo ver, porque eu tenho que apagar a tela, a chamada do vídeo aqui e lá ver. Mas se tiver alguém online aí e quiser fazer uma pergunta dentro da definição de pré-milenismo e dentro de aliança abraâmica que eu trabalhei, se alguma coisa não ficou clara, se alguém estiver vendo, pode perguntar aí, tá? Se não ninguém se manifestar e as pessoas verem a questão do vídeo quando ficar só gravado, pode me fazer a pergunta até eu dar a segunda aula, tá? Então vou deixar uns dias aí essa primeira aula para vocês meditarem, para vocês estudarem. E se surgir alguma pergunta sobre definição de pré-milenismo e aliança abrâmica, pode me perguntar que eu vou responder para vocês aqui, lógico, se eu souber. Tá? Então, não sei se tem alguém online aí, deixa eu ver aqui. Você tem. Vamos lá. Tá só eu aqui, irmão. Tá, não, Tá tranquilo. só eu por aí. Tá, os outros tudo vão ver depois, então. Se vão ver depois, façam pergunta, não sei. Provavelmente não tem o Lucas, é um homem que já está estudando isso há bastante tempo. Não, tá, foi bem explicado. Tranquilo. Então, essa é a primeira aula. Não vou dar muito conteúdo maçante aqui na primeira aula, até porque senão se torna um estudo muito enfadonho e as pessoas começam a desistir quando a gente começa a dificultar demais a coisa. Então, vamos ser bem simples, bem objetivo, para que o povo não corra das aulas. Tá? Tranquilo. Então, vamos lá. Relembrando, definição de pré-milenismo e aliança abrâmica. Foi o que nós trabalhamos hoje. Se alguém tiver alguma dúvida, depois vem aí no chat, conversem entre si e me perguntem que eu, assim que puder, eu respondo, tá bem? Valeu, essa foi a primeira aula. Na próxima aula nós vamos trabalhar aliança mosaico e palestiniana, depois a gente trabalha aliança davídica, nova aliança, e depois a gente vai para modelo de interpretação histórico-gramatical, questão da história da igreja, se o pré-milenismo é algo histórico ou não, e textos bíblicos para a gente encerrar, para provar o pré-milenismo, tá? Era isso, valeu e até mais. Falou.